Sr. Primeiro-Ministro pela hospitalidade, pela credibilidade e pelas excelentes condições que foram criadas para a realização da Conferência de Ministros da Defesa, do qual tivemos este privilégio de acompanhar aqui na bela cidade de Lima. Tivemos, portanto, aqui a oportunidade de, através desta conferência, referirmos a importância da defesa, sobretudo em componente de soberania dos nossos povos, informamos ao Sr. Primeiro-Ministro de que também consideramos, como somos maioritariamente CPLP Estados costeiros, uma das questões importantes que esta conferência decidiu foi cuidar da segurança marítima integrada como uma importante questão de soberania. A soberania que pode ser vista a nível estratégico como as novas estratégias com o mar, que a CPLP vai começar a identificar, porque dia 8 de junho vamos ter a Conferência dos Ministros das Pescas da CPLP na sede da CPLP. Também informamos ao Sr. Primeiro-Ministro de que a planificação e a visão que tínhamos de 2016 até 2026, que termina este ano, vamos, portanto, fazer a nova visão estratégica com o privilégio de termos Timor-Leste na presidência corrente. Portanto, queremos agradecer a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, agradecer que consideramos ter sido excepcional, mas o facto de Timor-Leste ter aceito a presidência corrente da CPLP. Estamos, portanto, unidos, não só na história comum que nós, os nossos povos, se uniram antes de parar, nós unimos na independência, unimos na liberdade e estamos agora juntos na construção do progresso e bem-estar dos nossos povos. Claro está que o caminho é a constitucionalidade, estamos a criar Estados de Direito e democráticos e temos que, naturalmente, também, em primeiro lugar, termos paz. Sem paz não há estabilidade e sem paz não podemos dar resposta aos desígnios das nossas populações. Portanto, também expressamos ao Sr. Primeiro-Ministro que estamos a fazer da CPLP uma instituição de representatividade, para que todos os Estados estejam ali representados. Estamos, portanto, agora a estruturar, a modernizar, e estamos todos os Estados preocupados em podermos posicionar a CPLP, que está colocada nos 4 continentes, como uma comunidade que possa, através do diálogo e da concertação, melhor ajudar as restantes nações a um contexto que está cada vez mais difícil e podemos concertar posições para que a agenda global, o pacto futuro, possa existir, mas sobretudo envolvendo a paz. Então, os conflitos estão, de facto, num contexto que é bastante difícil que nós estamos a viver. A CPLP vai continuar com o diálogo, sobretudo para podermos, através dos direitos fundamentais dos nossos cidadãos, a partir dos Estados de Direito e Liberdade, mas a partir, sobretudo, da segurança, e segurança também queremos dizer segurança humana, segurança alimentar e nutricional, segurança para as crises que estamos a atravessar, temos as crises climáticas, temos bastantes crises até atualmente, possamos ter com a CPLP uma comunidade portuguesa que faz 30 anos e vamos realizar a nossa cimeira, o nosso Conselho de Ministros também convido, no dia 17 de julho, viemos aqui anunciar ao Sr. Primeiro-Ministro e o nosso
nosso lema dos 30 anos é unidade na diversidade, CPLP, uma comunidade para os povos. Também felicitamos a presidência protética de Timor-Leste, o lema que escolheu para a sua presidência, quer dizer que com a presidência de Timor-Leste vamos continuar a caminhar no caminho da democracia, da constitucionalidade e, sobretudo, dos direitos que as constituições nos reservam. Agradecemos, agradecer ao povo irmão da República Democrática de Timor-Leste pela hospitalidade, pelo caminho e pela nossa visita e as extremas condições de hospitalidade que nos reservaram. É a primeira vez que viemos a Timor, sentimos que Timor é, de facto, a terra da paz, é a terra da irmandade da CPLP, é ali onde nós conseguimos ter os heróis que nos honram hoje, Sua Excelência, o Presidente da República, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, naquilo que todos desejam, heróis do mundo, heróis da paz, heróis do universo. Desejamos ao povo irmão de Timor-Leste toda a felicidade. Muito obrigada por tudo que fizeram. Senhor Diretor, qual é o resultado concreto do Secretariado de Fé até o final da presidência de Timor-Leste? Em primeiro lugar, estamos a trabalhar em várias vertentes. As vertentes são de desenvolvimento. Estamos a trabalhar para podermos dar continuidade aos nossos projetos com a educação, promovermos a língua portuguesa, fazemos da língua portuguesa um instrumento também de soberania, porque estamos ligados pela língua, pela nossa cultura, valorizarmos a cultura dos nossos povos e valorizarmos as nossas riquezas naturais, a nossa rica biodiversidade. Estamos a ver que todos temos riquezas naturais e temos que, naturalmente, explorá-las de forma responsável para o bem-estar dos nossos povos. Temos uma estratégia para a segurança alimentar e nutricional, temos uma estratégia para as alterações climáticas, estamos naturalmente preocupados em fazermos um plano cada vez mais adequado para podermos, a partir da língua, a partir do desenvolvimento económico, temos uma nova direção, a direção económica, fazermos também da economia um instrumento de podermos cada vez mais constituir da distribuição de alimentos, da redução da pobreza, daquilo que a redução da pobreza significa nos nossos países, fazemos de tudo isto um instrumento de solidariedade para a criação de empregos, para a inclusividade e para que a nossa juventude possa ser mais feliz. Claro está, estou a ver aqui mulheres, também uma das nossas importantes questões é mulher. A mulher é uma importante questão de desenvolvimento que está na nossa agenda. Juventude, e aqui queremos dizer pela juventude, porque juventude é vida e a juventude, sem juventude, não podemos deixar legados. Nosso legado é histórico e foi feito com líderes jovens, portanto, continue na liderança do mundo, fazendo dele um mundo mais próspero e feliz. A troca de administrações entre dirigentes de Timor-Leste e Guiné-Bissau leva ao cancelamento do benefício da CPLP. A diretora acha que essa situação representa uma falha da diplomacia da comunidade brasileira? Nós não saímos da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau está suspensa da CPLP, mas, como sabem, o Estado Democrático de Direito tem as suas instituições. O povo da Guiné-Bissau está conosco. Continua a ser um povo que, de forma privilegiada, nós, CPLP, naturalmente, temos de continuar com esses nossos irmãos históricos. Mas não podemos, de forma nenhuma, aceitar que a constitucionalidade tenha sido quebrada
Está claro que estamos com o diálogo, vamos fazer com que tudo isto evolua para um processo. Portanto, a questão da Guiné-Bissau também foi abordada. Podemos dizer que vamos dar continuidade à troca de informações, mas também ao que representa, de facto, uma nova etapa para esta missão de bons ofícios, que ainda não se realizou, mas que estamos aqui a confirmar que de uma ou outra forma estamos presentes na Guiné-Bissau e vamos dar continuidade ao diálogo, pensando que a Guiné-Bissau, naturalmente, no quadro das democráticas, possa exercer eleições como vamos exercer em todos os países, uma grande maioria deste ano, até ao próximo ano. Todos nós estamos a fazer eleições de participação com êxito. Então, estamos com a representatividade das nossas embaixadas, estamos na Guiné-Bissau. Portanto, nós não largamos a Guiné-Bissau. Continuamos bilateralmente a estarmos presentes na Guiné-Bissau. Aqui, o que temos que dizer é que o diálogo vai continuar com o CPT para podermos fazermos os nossos irmãos, o povo do circuito da Guiné-Bissau, volte para a CPT. Naturalmente, os nossos chefes de Estado estão a continuar o diálogo. Estão preocupados com o diálogo, vamos continuar a manter o diálogo no sentido de poder esta família CPT continuar a ser unida e alargada naquilo que constitui a nossa liderança e que vai constituir para podermos, através dos nossos povos, atingirmos novas causas e novas conquistas. Muito obrigada. Obrigada. Ela parece angolana. Hã? Parece angolana. Sim. You are like Angolan. I'm from Angola. Yes, from Angola. You are like me. Yes. You are senior. That's probably. Why not? The Portuguese also had more than centuries ago here, and probably you or your family are born here. Probably. Thank you very much, and for all the communication, you are essential for us. Without communication, people cannot understand what is the work that the Executive Secretary and finalize here. Thank you. God bless you. Thank you. Não precisa de dar nada.